Bem-vindos ao Fala Mais, o podcast do Grupo Fala. Nosso objetivo nesse espaço é trazer uma conversa dinâmica e real sobre tudo o que é ligado à comunicação, construção de reputação e autoridade para marcas. E hoje nós estamos aqui no Fala Mais com a Dani Guevara, que ela é diretora de marketing da Media Monks, uma empresa de soluções em marketing, criatividade e tecnologia. Dani, obrigada demais por aceitar nosso convite, pelo tempo. Obrigada, viu? Obrigada a você, Cissa. Fiquei muito feliz com o convite e você sabe que eu te admiro. A gente já tem uma história junto. E obrigada mesmo, muito feliz. Dani, acho que hoje eu tô super animada com esse nosso papo, Também. porque eu tenho certeza que vai ser um papo que vai agregar para muitas pessoas que nos escutam aqui. E antes de tudo, né, eu acho que seria interessante você falar um pouquinho, né, sobre o que é a Media Monks, né? Vocês, acho que quem é do mercado, eu tenho certeza que já ouviu falar da empresa, dos produtos que vocês oferecem, né, de como vocês se posicionam no mercado, mas explica para quem ainda não tem essa familiaridade, por favor. Perfeito. Acho que é legal falar que quando qualquer pessoa ou empresa pensa em efetividade criativa, é o que a gente quer entregar, né? Para ficar aquela frase inicial que é fácil de decorar, até porque a gente vai conversar muito sobre o que isso significa no dia a dia, Exatamente. né? Mas a história real, Cissa, é o seguinte: o Sir Martin Sorrell, que inclusive foi o fundador de um dos maiores grupos, né, holdings de publicidade hoje do mundo, ele viu há uma década atrás, mais ou menos, que o modelo atual de agências não fazia mais sentido, né? Essa questão de silos, grandes grupos, mas que as coisas não são conectadas. Totalmente. Isso já serviu, já atendeu as necessidades do mercado e passou a não atender mais. Então, ele queria trazer algo que realmente fosse cirúrgico, que fosse direto no que atendesse a necessidade das empresas hoje na parte de publicidade e comunicação, né? Então, ele criou um grupo em que a gente tem duas principais vertentes. Questão de ser digital first, né? Então, pensamento de comunicação primeiro focado no digital. E a segunda coisa é uma equipe efetivamente global. Então, a Media Monks, na verdade, é um conglomerado de mais de 9 mil funcionários em 33 países, que podem servir e atender a qualquer cliente em qualquer lugar do mundo. Ou seja, eu pego a melhor expertise para poder entregar para um cliente de uma forma melhorada, de uma forma rápida, né, e de uma forma eficiente. Aqui no Brasil, a Media Monks, ela é a junção, né, de algumas empresas que já estavam presentes no mercado. Então, foi a junção da Circus, da parte criativa, da Might Hive, que veio com toda a pegada de tecnologia, programática muito forte. E, recentemente, o Grupo Racon, da onde eu venho, né? Sou sócia fundadora da Rock. E com essa junção, tem hoje mais de 1.600 funcionários só no mercado brasileiro, atendendo as marcas mais inovadoras e que buscam inovação no nosso mercado. Que é uma coisa que a gente vai falar bastante daqui a pouco, né? Super. Questão de tecnologia, inovação e como vocês estão dando esse suporte para essas companhias. Dando um passinho para trás, Dani, né? A gente está falando muito de movimentações no mercado de comunicação, né? O Sir Martin olhou isso 10 anos atrás, então vocês já respiram isso, né? Mas a gente conseguiu ver muito aqui no Brasil, principalmente, que nos últimos 3 anos as empresas, independente do tamanho delas, né, elas começaram a se preocupar um pouco mais com a comunicação, né? Como eu me posiciono, como eu me apresento, como eu me aproximo do meu público, do meu consumidor, né? E a gente está falando aqui de inúmeras possibilidades dentro, né, de uma agência, dentro de um fornecedor para essas companhias. E hoje, assim, o nosso canal, hoje, como ele é formado, né? 50% basicamente são pessoas da área de comunicação e a gente tem ali 50% do empreendedor, né? Uma pesquisa rápida que a gente fez aqui. E eu sei que muitas pessoas, né, têm dúvidas em relação a
quando eu busco uma agência, né, para olhar para minha comunicação, para olhar para o marketing, para olhar para a publicidade, para olhar para a criatividade, né? E quando a gente fala, por exemplo, de campanhas, né, a gente está falando normalmente de cifras altas, né? E aí a gente distancia muito essas campanhas, às vezes, da PME, né? Então, quando que essas empresas menores, vamos dizer assim, né, PMEs, começam a olhar para isso, olhar para publicidade, para marketing, para esse tipo de empresa, né? E por onde elas começam? Acho que é Boa. uma dúvida, assim, porque, né? Eu tenho uma assessoria, é só isso que eu vou fazer. Eu tenho uma agência de RP, é isso que eu vou fazer. E não, né? Perfeito. Essa é a resposta de milhões, né, Cissa? Gente, anotem, por favor. Mas, obviamente, existem várias vertentes, vários pensamentos e opiniões em relação a isso. Mas é legal a gente pegar um pouco de contexto histórico, né? Quando a gente vai para um tempo mais atrás, na época das grandes campanhas e tipo de comunicação estritamente offline, né? Era uma época em que realmente dizia-se, e era de certa forma, a comunicação para poucos, né? Então, você era grande marca porque você tinha grandes cifras de investimento e isso te abria a possibilidade de comunicar em locais que eram de massa e por isso que eram caros, né? Era a única forma de você atingir realmente o público de uma forma já bem grandiosa. E aí acabou se associando, né? Se eu não sou uma grande empresa com grandes orçamentos, eu muito provavelmente né? vou ter que me virar por aqui, né? Fazer do jeito que eu conseguir. E esse momento até que foi importante para a história do marketing, digamos assim, porque as empresas precisavam ser criativas para conseguir falar com o público, né? Então, quando a gente vê casos de pequenas empresas que se tornaram grandes redes, né, ou grandes empresas no cenário brasileiro, elas, de certa forma, acharam meios de fazer uma comunicação legal. Entender quem que é o cliente, que esse é sempre o primeiro passo, né? E conseguir construir essa comunicação que, de certa forma, constrói um posicionamento. E um posicionamento nada significa se ele não estiver diretamente ligado com os objetivos de negócio, né? Então, esse eu acho que é o primeiro ponto. Não é fazer por fazer, não é fazer porque os grandes fazem. É porque a gente precisa entender que todas essas estratégias e pontos de marketing, elas têm que ser orientadas para um objetivo de negócio. No fim do dia, toda empresa está ali para ganhar dinheiro e crescer, né? A gente só um ponto, Dani, desculpa, claro. Mas a gente fala muito, né, sobre que não a questão de se conhecer, entender o negócio, entender o consumidor, não, isso é algo que precisa partir de qualquer empresa, de qualquer tamanho, de qualquer segmento, né? Porque se não tiver essa clareza, não adianta ela contratar ninguém. Perfeito. Que não vai chegar em lugar nenhum. Perfeito. Aí é a onda do desperdício, Exato. É a onda de achar que existe uma fórmula mágica para se fazer. Então, se a empresa A faz dessa forma e eu fizer, eu vou ter exatamente o mesmo resultado, o mesmo sucesso, né? E aí, com o amadurecimento, eu sempre falo que o marketing, né, graças a Deus, e isso já está claro para todo mundo, que marketing não gera desejo, ele não gera necessidade, ele atende a necessidades existentes, né? Então, com a maturidade da própria sociedade em relação a consumo, em relação ao que ela espera, não só de marcas, mas de tecnologia e etc., a gente acompanha essa evolução dessa maturidade, né? E aí, com isso, a gente tem o nascimento, primeiro, de empresas bastante especializadas, né? Empresas que eram de comunicação e começam a ser nichadas. Isso a gente viu nos anos 2000, 2010, o nascimento de muitas empresas muito impulsionadas pelo advento da tecnologia ligada à comunicação, né? Então, a gente começa a pipocar de novas formas de ter acesso a esse tipo de suporte, a esse tipo de serviço, e, ao mesmo tempo, novas formas de se fazer comunicação, né? Então,
eu sempre falo que o digital ajudou a democratizar efetivamente o nosso mercado, né? Porque Totalmente. você para de depender de um big shot com dinheiro incrível para 30 segundos de um comercial e você passa a poder, de acordo com o tamanho, né, e poder da sua empresa, entender onde que eu consigo ter um espaço que seja um espaço de impacto para o meu público. Então, de novo, a gente volta na questão de conheça o seu público. E aí começou-se a entender que existiam algumas frentes que eu podia trabalhar e que eu poderia ter um tipo de estratégia de marketing sendo construída, um tipo de comunicação sendo feita e sendo efetiva para o meu negócio, né? Então, essa democratização dependeu muito da tecnologia, com certeza, e aí a gente está falando de tecnologia desde Google, redes sociais, né? Com isso surgiram novas formas de comunicação, desde posts, anúncios, influenciadores. Perfeito. E aí, para cada empresa, foi possível ver que, como você falou, eu tenho só PR, ou eu tenho assessoria. Para cada empresa existe uma primeira forma de se começar, né? E aí a gente teve uma amplitude muito grande de um leque de possibilidades que qualquer empresa, do mais PME às enterprises, poderem trabalhar de formas muito diferentes e tentarem achar o que funcionava para elas, né? Uhum. Isso sempre traz um desafio também, né? De ter conhecimento sobre todas essas variantes, ter uma noção de por onde eu começo e ter uma ideia de que fornecedor, que agência realmente é boa, tem qualidade e sabe fazer o que eu preciso, né? E sempre nesses momentos aparecem charlatões, né? Então, a gente teve também um momento em que abriu-se essa oportunidade para as pequenas empresas, né, que está sendo o nosso foco aqui, e muitas delas deram com cara na parede, para não falar outra coisa, porque elas caíam na lábia de alguém que falava que, nossa, agora eu tenho o mundo para te apresentar, gastavam o pouco dinheiro que tinham, às vezes tirando de outro lugar que precisava, né, do negócio, porque eles acreditam em comunicação, eles sabem que aquilo é importante, e muitas vezes sem ter sucesso, né? Então, teve um momento ali para o PME, e aí eu posso falar assim com segurança, porque na minha passagem no Google, eu trabalhava com parcerias que tinham foco para PME, eles, coitados, assim, eles têm uma vontade, naquele momento eles não tinham tanto conhecimento, que hoje já é um cenário, graças a Deus, totalmente diferente, né? Você tem as pessoas tendo acesso à informação, consumindo essa informação, e até, às vezes, sem uma agência, conseguindo ter uma estratégia de marketing muito legal, muito bem definida. E aí a gente teve efetivamente essa democratização, essa evolução de formas possíveis para essas pequenas empresas. Então, sim, a gente tem agências que podem atender as pequenas empresas. Elas normalmente não são as mesmas agências que atendem as grandes empresas. E não é só por uma questão de orçamento, é uma questão também de foco. O tipo de desafio, o tipo de priorização da estratégia de marketing muda completamente de uma pequena empresa, que provavelmente precisa ter um impacto muito bom, mas mais local, do que uma grande empresa que precisa falar a nível nacional, que tem outro tipo de concorrência, que tem outro tipo de outra ordem de grandeza de metas, inclusive, né? Perfeito. Dani, falando de democratização, né, então a gente traz muito a questão do digital, né, muito a questão da tecnologia, e quando a gente fala de tecnologia e tudo que ela possibilita, né, a gente lembra muito de Media Monks, né, porque hoje, né, é algo que você já faz parte de vocês, Total. né? Então, e aí quando vocês olham para tecnologia, inteligência artificial, né, todas essas nossas ferramentas, acho que vocês também começam a ter uma visão muito
para métricas? É algo que ajuda? Como que vocês levam essa tecnologia para os clientes, para essas companhias que contratam vocês? Como que vocês, né, mostram para essas empresas, para esses contratantes, né, como são as entregas, o que esperar? Então, fala um pouco para a gente sobre, né, a gente fala muito de tecnologia e futuro, né? E o lema de vocês é a questão do agora. O que nosso cliente precisa e o que nós podemos fazer para o momento atual daquela companhia. A gente também olha para o futuro? Olha, né? Mas é uma consequência, pelo que eu entendo aqui. Perfeito. Então, como que vocês utilizam essa tecnologia? Como vocês olham para a metrificação a partir delas? Né? E como que vocês estão olhando para o agora dessas empresas que vocês atuam ao lado? Legal. Eu vou voltar na minha primeira frase para descrever a Media Monks, né? Que é de efetividade criativa. Uhum. Hoje não tem como você separar, né? Como a gente conversou, a parte de construção de marca, de grandes campanhas, sem ter depois a parte de mensuração, né? A parte de entendimento de como isso efetivamente mexeu a agulha, como isso contribuiu para que a empresa como um todo chegue mais perto dos seus objetivos, né? Como a Media Monks é uma empresa nativamente digital, isso é intrínseco, né? A tecnologia possibilita isso da gente, né? Então, tudo que você faz hoje com comunicação e marketing digital, você tem uma forma de mensurar, de traquear, como a gente fala no português com o inglês. E isso é muito importante e é cada vez mais importante. Só que a gente tem momentos diferentes, né? Empresas que eventualmente têm um foco mais para o que a gente chama de performance, né? Isso é muito claro, é uma correlação de retorno sobre o investimento, a gente fazer ações focadas nisso e a gente sabe fazer isso muito bem. A parte que eu acho que a gente se diferencia muito do mercado e que eu posso falar que a gente está adiantado um pouquinho como para a parte criativa de grandes campanhas, eu adiciono isso para ser ainda mais efetivo criativamente, né? Então, eu acho que a gente tem, de certa forma, um entendimento muito legal sobre hoje a comunicação precisa ser algo com significado, né? Então, quando a gente falou da maturidade da sociedade, do consumidor, no começo ele tinha que ser efetivo. Depois, de certa forma, passou-se para ele entender que ele tinha uma expectativa da comunicação, uma expectativa do digital de ser mais possuível. É uma coisa direcionada para mim. Hoje já é uma coisa que tenha significado. Esse significado a gente só consegue entregar com criatividade, né? A parte realmente... Isso não ficou de lado, muito pelo contrário, eu acho que ganhou ainda mais força no mercado hoje, né? A questão de você realmente conseguir fazer a construção de uma marca. Diferencial, essa né? marca estar diretamente ligada com os interesses e valores daquele cliente em específico e não de um grupo de clientes como a gente analisava antes, para que essa relação, e é uma relação, tenha significado. E aí, a criatividade, o nosso lado criativo, passou-se a embasar muito nas métricas, tanto no pré, ou seja, na hora de entendimento da audiência, entendimento do momento daquela empresa, do mercado, conseguir ler e saber interpretar esses dados para contribuir na construção dessa campanha, dessa comunicação, e depois toda a parte de métricas para ver se realmente teve o resultado que era, né, o objetivo. Então, como a gente tem esses dois mundos muito misturados, eu acho que a gente consegue ir um passo além, realmente, nessa entrega de valor, que hoje é o que as marcas buscam, né? Não existe mais aquela questão que a gente falava no marketing 3.0, 4.0 de lealdade. Não existe essa lealdade mais com marcas, né? Apesar de muitas pessoas ainda terem apego a isso. O que existe é uma ligação. Eu tenho uma preferência, uma predisposição com determinadas marcas que atendem
e que se comunicam com os meus valores, com o que eu entendo de vida, com o que eu entendo de vivência, mundo e etc. Então, as métricas, elas não são para deixar o marketing, menos comunicação. Muito pelo contrário, elas contribuem para que a gente seja muito mais assertivo na nossa forma de comunicar e conseguir criar campanhas cada vez melhores. Eu até vou citar uma empresa que eu admiro muito, que é o próprio Boticário, nesse sentido. Por que ele ganha prêmios de melhores campanhas do ano? Porque é uma empresa extremamente baseada em dados. Todo o marketing deles é data-driven. Então, não é por acaso que aquela campanha foi a melhor. Não é por acaso que aquela campanha foi a do Dia das Mães que mais tocou, né, o público deles. É porque eles tinham informação e souberam trabalhar essa informação para poder trazer. Mesma coisa com o caso de dentro de casa, com a Havaianas, né? Que com a campanha de Pride, que a gente toca com eles já há alguns anos, conseguiu conectar muito verdadeiramente com o significado para aquele público, e isso, obviamente, mexeu a agulha e bastante da própria Havaianas. Então, isso é muito legal de ver que é tangível, é fácil da gente ver como que as duas coisas se conectam, né? Ficou muito para trás, né? As pessoas antes falavam, não, comunicação, não, dados não e comunicação não que se conversam, a gente não olha para isso. E a gente está cada vez mais entendendo que todos os níveis de comunicação, se eles não tiverem um guia, né, com dados para usar como insight, pelo menos, né, direcionamento, as coisas elas não funcionam como deveriam, né? Perfeito. E aí, Cissa, até isso muda um pouco do perfil do profissional. Totalmente, né? A questão do futuro, o profissional do futuro que tem que ser agora, né? Que a gente estava falando. Exato, porque a gente pensava daquele estereótipo bem básico do criativo, não, eu sou só arte, eu sou, né, inspiração, etc. E essa pessoa precisa saber, se não ela fazer, né, essa parte de leitura, análise de dados, etc., saber trabalhar com pessoas que fazem isso e que tenham um perfil completamente diferente, né? Então, a gente tem várias competências dentro de casa e o costume de trabalhar com squads para colocá-las para trabalhar junto. Se eventualmente eu não tenho... Humana sofre, né? Humanas tem que se adaptar. Na aula que eu dei na SPM sexta-feira passada, eu falei para eles, galera, se vocês escolheram comunicação social porque vocês queriam fugir de exatas, deixa eu te explicar o mundo de hoje. Não vai, assim, né? Mas eu acho que as pessoas têm que olhar isso não como uma coisa ruim, muito pelo contrário, né? Uma chance de se tornar ainda mais diferenciado, ainda mais único no mercado, né? E é isso que a gente precisa, uma vez que as empresas estão saindo daquela questão de a gente comentou, né, de ter o surgimento ali em 2010 de um monte de empresa de agência muito especializada, né? O que foi o reflexo disso para as empresas? Eu sou uma empresa, média, grande, pequena, que tenho que lidar com 2 a 30 agências diferentes me prestando serviços, né? Isso gerou uma complexidade de gestão, de projeto. Nem só de gestão, muito ruído, né? Exatamente, porque no fim do dia todas elas tinham que trabalhar para um mesmo funil, para uma mesma comunicação, para o mesmo cliente, né? E aí a gente foi entendendo que em um momento isso foi sensacional, porque eu tenho os melhores profissionais de cada área trabalhando para mim, então vai dar certo. E aí, com o passar do tempo, foi vendo que não dava tão certo assim, era desgastante, tinha ruído e etc. E agora está indo para uma tendência do famoso one-stop shop. Então, eu quero ter o mais concentrado possível, porque aquela pessoa, aquela agência, aquele parceiro vai entender bem profundamente o que eu sou no todo e não por partes. Tem as expertises que eu preciso para depois saber endereçar isso dentro de uma campanha, dentro de uma estratégia de marketing, né? E a gente acaba seguindo muito essa linha. A gente quer ser esse one-stop shop. E aí a gente precisa efetivamente ter os melhores profissionais de cada área
dentro. E como que você faz isso? Você precisa ter um ambiente que acolha a todos esses tipos, né? Um ambiente que realmente seja diverso, até nas questões de as pessoas aceitarem que elas vão trabalhar com essas vertentes todas, e não vai ser só uma coisa específica, nichada de uma das vertentes de comunicação, né? Então, muda o que o consumidor quer, que muda o que as empresas demandam, que muda o que os profissionais precisam ter e que muda toda a dinâmica de uma empresa como uma agência, por exemplo, né? Então, a gente está nesse momento dessa transformação, e essa transformação ela é muito potencializada pela transformação de tecnologia que a gente está vivenciando, né? Que ela vai ser cada vez mais acelerada, cada vez mais impactante, né? Então, é um bom desafio, assim. Você está falando, eu tô pensando aqui, metaverso, chat GPT, e como que funciona, e como que tá no dia a dia também né, você falando, né, você dá aula, né, então você está ali na base dos profissionais, ajudando o desenvolvimento dessas pessoas, trazendo a realidade do mercado de trabalho, porque eu acredito que isso é extremamente importante, né, ter exemplos que estão nesse dia a dia também. Como que essa nova geração, agora até saindo totalmente aqui, mas como que essa nova geração, ela está aberta a esse futuro que já chegou? São pessoas que entendem muito mais do que a gente, assim? Entendem, né? isso. Entendem, né? Eles vêm com essa vantagem competitiva, assim, né? O pessoal que está na faculdade nesse momento, eles são 100% nativos digitais. Totalmente, sim. Né? 100%. Então, a rapidez com que as coisas mudam, de certa forma, torna eles mais resilientes, porque eles estão acostumados com a mudança o tempo todo. Ao mesmo tempo, talvez se conectam menos. Aí aqui eu estou falando de uma forma muito generalizada, sim, claro. tá, Cissa? Pelo amor de Deus. Mas assim, eles se apegam menos a determinadas coisas. Então, se passou pro próximo, Ele sofre, né? Faz nossa parte. Geração, assim. Super. Não, mas eu fazia assim, é assim que dá certo. Eles não têm isso. Sim. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que desde a parte que a gente começou realmente a adentrar a parte de inteligência artificial generativa, isso trouxe uma velocidade de avanço e mudança que até para eles pega. Porque uma coisa é você se adaptar a essas novas tecnologias, a essas novas plataformas e o que quer que seja que apareçam como pessoa. Outra coisa é você conseguir mudar o seu modelo de negócio, a forma como você trabalha, conseguir ter conhecimento de tudo que você precisa para continuar sendo um bom profissional, continuar gerando impacto. Isso para eles também vai ser desafiador. Menos do que para a gente, com certeza. Mas ainda assim, vai continuar sendo um desafio de conseguir fazer esse link, né? Entre tudo isso que surge, como que com isso eu me torno um profissional melhor e como com isso eu consigo continuar gerando impacto, né? Me desenvolvendo. Acho que a beleza que tá na Media Monks também é uma questão de vocês têm profissionais excelentes do mercado, que são premiados, que têm anos e anos de carreira, né, junto com um olhar mais jovem, que traz a questão também da tecnologia. Então, acho que é essa junção que torna também, né, o ambiente de vocês propício, né, para pensar exatamente no que vocês precisam fazer para cada cliente hoje. Exatamente, né? Exatamente. Se eu tivesse na cadeira deles, né, de novo, uma coisa que me chamava atenção numa empresa na minha época, não me chamaria mais atenção agora, assim. Naquela época, e isso é de pessoa para pessoa, tá, Cissa? Né? É importante dizer, mas naquela época, eu queria um lugar com nome, que já tivesse uma tradição.
Eu fui aluna da SPM, então tinham as queridinhas, né? Se você não trabalhasse na empresa A, B, C ou D, você não foi legal, você não foi bem nos processos de estágio e tal, não sei o quê. Hoje em dia, eu iria para aquela que me coloque no hype do hype. E aí eu não tô falando isso só porque eu quero contratar para Media Monks, não, tá? É porque realmente eu acredito nisso, né? Que me possibilitasse ter o maior contato com a maior variedade possível dentro do universo que eu tô me formando. E quando a gente olha para Media Monks, é muito legal ver que é uma empresa que tem, Cissa, a gente tem Emmy, a gente tem Lions, Kenny, a gente tem todos os prêmios mais animais de criação a gente tem. Ao mesmo tempo, a gente é 6 anos consecutivos melhor agência de performance pelo Google. A gente tem vários prêmios da Meta, da Microsoft. Então, realmente, exatamente, é uma junção dos mundos que a gente não conseguia ver antes. De verdade, assim, né? Até porque, de certa forma, todos os lugares que são ligados a marketing e comunicação, de certa forma, eles são meio polarizados. Então, se você vai numa estrutura de uma grande empresa hoje do Brasil, provavelmente ele tem a área de brand e a área de performance, como eles chamam, né? Nas agências também, você tem a agência que é de performance ou a agência criativa. E, de novo, essa polarização só gera ruído, não leva a gente a muito longe. Leva a algum lugar, mas não leva a muito longe. Então, quando a gente junta essas duas coisas, você cria uma terceira coisa. Você tem acesso a insights profissionais, clientes, inclusive, que pensam mais lá na frente. Eles pensam lá na frente, mas eles querem fazer agora. Eles querem construir esse futuro agora, né? Então, é muito, muito legal. Acho que eu gosto um pouquinho, né? Dá pra perceber, viu? Mas e toda essa mudança também faz com que as próprias companhias se movimentem para isso, né? As empresas. Porque tu tava vendo no Instagram, né? Como que uma grande companhia, ela estava dividindo a área dela. Ela falou, gente, a gente está num processo de entender isso. Que branding, performance não pode, né? Antes ficava cada um no canto e como que isso vai, né, juntar tudo isso e os profissionais que a gente precisa também, né, que olhem para essas áreas. Acho que é uma movimentação que está sendo interessante, assim, pra gente. A gente também faz parte dela, né? Então, é algo que a gente acaba aprendendo muito com pessoas que são mais experientes, né? E que estão olhando para esse tipo de movimentação há mais tempo também. Mas está sendo um jogo gostoso de jogar, né? Total, acho que esse é o grande ponto aqui. E acho que nós duas até aqui nessa mesa, né, como profissionais de comunicação, a gente precisa ter essa pulguinha, assim, né, a gente precisa gostar de ir atrás, se conectar com pessoas que gostam e que a gente possa trocar, porque no fim é assim que a gente evolui, principalmente na parte de comunicação, né? Porque, assim, é muito comum, né? Empresas que estão no mesmo mercado, elas trocam muito. E antes a gente não via isso com empresas de comunicação. Era tipo, não, vai roubar a minha expertise, exato, né? Total, total. Acabou. Uma coisa que um dos meus sócios, né, sempre falava para mim era o seguinte, Dani, você pode estar com a ideia mais maravilhosa do mundo, você pode chegar em todos os seus concorrentes, explicar para eles detalhadamente o que é, e você pode ter certeza que dificilmente um deles vai realmente colocar em prática, né? E aí eu digo que ele sempre falou isso no sentido de é muito melhor trocar, é muito melhor acessar outras realidades, outros problemas, outros desafios, contar dos seus, isso contribui muito mais do que prejudica. Acredito 100%. E aí eu acho que realmente as pessoas estão se dando mais conta disso, né? E da minha cadeira hoje, o que eu consigo ver também é como a gente tem essa comunidade global, essas mudanças também acontecem em velocidades e formas diferentes ao redor do mundo. E aí, se eu tenho acesso a todas elas, eu consigo criar um pensamento
também diferente, que pode trazer soluções diferentes e talvez mais inovadoras aqui para o meu mercado também, né? Então, essa troca, ela pode se expandir mesmo em todos os sentidos e sempre vai favorecer, né? Sempre, sempre. Concordo 100%, Dani, 100%. Maravilhoso. Sério, sempre que eu sento com você é uma aula, assim. A gente fica pensando em milhões de coisas. Tenho certeza que vai fazer com que o nosso ouvinte também pense muito. Acho que esse é o grande objetivo aqui, né? Saia um pouquinho da zona de conforto, comece a olhar para novas possibilidades. Então, eu, assim, te agradeço imensamente por essa aula, né, que você deu pra gente. Espero que a gente sente outras vezes. Acho que temos muitos assuntos. Então, assim, alguns episódios eu acho que dá pra gente gravar aqui juntas. Mas obrigada, Dani, demais. Acho que vou deixar depois as suas redes sociais pro pessoal. Com certeza. Site de Media Monks também, para todo mundo conhecer o que vocês estão fazendo no mercado, porque é incrível, né? Eu conheci a marca e já sou apaixonada por ela. Tenho certeza que muita gente vai ficar aqui também, mas obrigada mesmo por aceitar nosso convite, viu? Só tenho uma reclamação a fazer, Por Cissa. favor. Passou muito rápido. Meu, Eu nem participei, eu nem percebi. a Quando você gente- começou a fechar, eu falei, não acredito. A gente tá tentando fazer episódios mais curtos, assim, muito por... Até a gente... É aquilo, a gente escuta o nosso ouvinte, Isso né? aí, Então é precisamos... isso aí. Mas é isso, a gente tem conteúdo para ficar horas. Se a gente tiver alguém que goste de podcasts e videocasts de mais de 1 hora, a gente avisa aqui também pra gente, né? A gente faz a versão extra, É estendida. isso, a gente tenta, vai equilibrando. Vamos entender o formato ideal aqui. Mas brincadeiras à parte, muito obrigada. Realmente muito feliz pelo convite, muito honrada, Cissa. Obrigada mesmo. Espero que tenha Até a próxima, contribuído. né? Por favor. E, pessoal, como vocês já sabem, nossos episódios eles vão ao ar toda terça-feira, 7h30 da manhã. Se vocês quiserem acompanhar um pouco mais os bastidores e terem acesso a conteúdos ligados à comunicação, entre também nas nossas redes sociais, é grupofala.oficial no Instagram e Grupo Fala no LinkedIn. Muito obrigada e até a próxima.